Você sabe o que é bronquiolite? Já ouviu falar dessa doença que é tão falada na mídia, nas mídias sociais como Instagram e YouTube? Sabe quais os critérios, quais os principais sinais e sintomas você deve considerar, observar no seu filho para definir se ele precisa de auxílio médico no pronto-socorro? Sabe os critérios para internação hospitalar? Se você não sabe, continue comigo que eu vou te explicar mais sobre esse assunto. O meu nome é Cássia Andrade, eu sou médica especialista em pediatria e vou te auxiliar nas principais dúvidas e nas principais doenças infantis para que você não procure o pronto-socorro sem necessidade. Se inscreva aqui para saber mais. Então, gente, a bronquiolite é uma doença que acomete principalmente as crianças pequenas, menores que 6 meses. Quando é que ela acontece? Sempre que a criança tem algum problema respiratório, como gripe ou resfriado. É uma doença viral. O principal vírus envolvido é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que tem uma alta circulação, principalmente na faixa etária infantil. Os adultos também podem ser portadores, mas os adultos normalmente são assintomáticos. O que é que faz desenvolver a bronquiolite? Uma suscetibilidade, uma facilidade do próprio sistema imunológico da criança. Algumas crianças têm mais facilidade para desenvolver sintoma respiratório, outras crianças vão cursar bem, vão ter apenas sintomas de leve e não vão desenvolver esse tipo de doença. O que é a bronquiolite especificamente? É uma inflamação da parte pulmonar, da via aérea inferior da criança, que é toda a árvore brônquica. Como que isso acontece? A partir do momento que a criança tem contato com algum vírus, o pulmãozinho, a parte brônquica, a parte inferior pulmonar fica inflamada, isso atrapalha na troca gasosa, isso atrapalha na qualidade da troca de ar da criança. E como que isso vai repercutir? Na maioria das vezes, com dificuldade para oxigenar. Isso pode cursar com alguns sinais e sintomas de esforço respiratório. A gente tem 5 principais sinais que você deve ficar atento para começar a desconfiar que o seu filho precisa ser levado ao pronto-socorro ou que ele precisa de avaliação médica. Isso é mais importante nos pequenos menores que 6 meses, tá bom? Quais são esses 5 principais sintomas? Retração de fúrcula, que é quando o pescocinho da criança começa a afundar na hora de respirar, quando ela está fazendo um balanço tóraco-abdominal na hora de respirar. O que é esse balanço? Ela puxa o ar e a cabecinha vai junto. Quando tem batimento de aleta nasal, é o nosso terceiro sintoma. O narizinho abre e fecha na hora que a criança está respirando. Isso é um sinal importante de esforço respiratório. Quando a gente tem retração costal, o que é a retração costal? Quando a criança inspira, puxa o ar, começa a aparecer as costelinhas, você consegue ver o músculo afundando entre uma costelinha e outra. E o balanço tóraco-abdominal, que é quando a barriguinha, quando a criança puxa o ar, a barriguinha começa a ficar muito grande. Isso tudo são sinais de esforço respiratório, são indicativos de que você deve procurar o pronto-socorro para avaliar se essa criança vai precisar de um suporte hospitalar, por exemplo. Como é que a doença se manifesta e quanto tempo ela dura? Normalmente a duração é de 3 a 7 dias. Não existe nenhum medicamento específico para tratar isso. O tratamento domiciliar ou hospitalar é exclusivamente de suporte. O que é isso? Quando há critério, quando tem algum desses sinais, quando o médico percebe que a criança precisa de um suporte adequado, ele vai ficar internado, recebendo oxigenoterapia para ajudar nessa troca gasosa que a inflamação pulmonar provocou e algum outro medicamento para dar suporte, para dar conforto. Não existe nenhum tratamento direcionado para matar o vírusinho ali agressor por se tratar de uma doença viral, tá bom? A terapia é de suporte. A gente dá o suporte necessário para que o corpo da criança combata essa doença que é autolimitada, normalmente não cursa com complicação. Quando acontecem complicações, quais são elas? É a criança precisar de algum suporte um pouquinho mais avançado, do tipo o quê? Do tipo uma máscarazinha que ela recebe em UTI, que faz uma pressão para mandar oxigênio para dentro desse pulmãozinho que está inflamado, para ajudar a respirar. Isso nos casos mais graves, mas que acontecem numa minoria das vezes.
a frequência que acontece essa complicação da bronquiolite para a criança precisar de um suporte mais intensivo, de um suporte avançado em UTI, por exemplo, é de cerca de 3% de todos os bebês que contraem a doença. A maioria dos casos a gente consegue tratar com suporte domiciliar ou ambulatorial, com acompanhamento médico em 24, 48 horas, até que termine o período da doença, que, como eu já falei, é autolimitado, tem duração em torno de 5, de 3 a 7 dias. Gente, nesse canal eu vou trazer as principais dúvidas, as principais queixas que chegam para mim no pronto-socorro, para que você saiba quando procurar, para que você saiba quando não procurar, que é a parte mais importante. Vou te tranquilizar sobre as principais doenças que acontecem nas crianças, que são principalmente as doenças respiratórias. Acompanhe aqui para mais informações. Compartilhe esse vídeo com um amigo que já teve dúvidas sobre bronquiolite. Se inscreva aqui no canal e fique comigo para saber tudo sobre as principais doenças